Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, você vai acompanhar uma reportagem sobre o que plantar no mês de julho. Veja também uma matéria especial sobre o combate à doença na lavoura de pocã. Ainda dando continuidade ao quadro Caminhos do Conhecimento, falaremos um pouco mais sobre as abelhas. Não saia daí. O mês de julho chegou e com temperaturas mais baixas, mas engana-se quem pensa que o inverno é época de horta parada. Agora, na reportagem, descubra quais culturas se desenvolvem melhor neste período de inverno. Entramos no mês de julho, estação do inverno e mês em que geralmente são registradas as menores temperaturas em todo o país. E o clima acaba trazendo limitações de cultivo para algumas regiões neste período. Por exemplo, temos riscos de geadas na região sul e parte do sudeste, e inverno bastante seco com baixas precipitações, principalmente na região centro-oeste. Há uma grande variação climática em todo o território, mas isso não impede o plantio. Afinal, a produção agrícola não para, apenas exige escolhas mais inteligentes. Mas então, o que plantar neste período? O engenheiro agrônomo Leandro Skowronski destaca algumas culturas. Alguns cultivos de inverno incluem espécies utilizadas na adubação verde ou como cobertura, cujo objetivo é incorporar matéria orgânica, nutrientes e também ajudar a proteger o solo. Nós temos como exemplo o cultivo da aveia, o nabo forrageiro e a crotalária. Também temos outros grupos de culturas que resistem bem ao frio e têm um ciclo curto, como por exemplo as hortaliças. Nas regiões montanhosas do Espírito Santo, o produtor Alexandro Lenker e sua família cultivam uma variedade de hortaliças, como alface, couve, hortelã, temperos verdes e entre outras. De acordo com o produtor, a experiência com o cultivo durante o inverno tem se mostrado especialmente vantajosa, graças ao clima mais ameno e favorável à produção. Nós produzimos aqui hortaliças durante todo o ano, semanalmente, e é inegável que o clima qual nós estamos agora, o inverno, as hortaliças produzem melhor, a qualidade aumenta, isso é muito bom para nós e também para o cliente, né? Que de modo geral acaba tendo um produto de melhor qualidade. Para o produtor, a gente aqui no caso, nós conseguimos trabalhar melhor, conseguimos colher uma hortaliça em melhor qualidade, devido ao clima, né? Mesmo no inverno, se souber trabalhar, a terra responde. E se o clima é desafiador, a tecnologia pode ser aliada, ajudando a driblar as dificuldades climáticas. Existem aplicativos que mostram previsões microclimáticas detalhadas. Eles ajudam a identificar o melhor momento para plantar, irrigar e proteger as lavouras. O uso da inteligência artificial também promete revolucionar a metodologia de previsão do tempo, tornando-a mais acurada e prevendo cada vez melhor e mais rapidamente os eventos extremos que podem trazer prejuízos aos cultivos de inverno. A irrigação é outra tecnologia que ajuda a proteger as plantas do frio, prevenir danos causados pela geada e garantir que elas recebam água suficiente para o desenvolvimento adequado nessas regiões onde o inverno é bastante seco. Um exemplo é o cultivo do milho. O período tradicional do plantio do milho safrinha é entre fevereiro e março. Porém, com o uso dessas tecnologias que nós citamos, aliado também à escolha de variedades de ciclo curto e tolerantes ao frio e à seca, essa cultura ela pode ser plantada neste mês de julho e produzir muito bem neste período. No sítio Esperança, por exemplo, uma propriedade da Igreja Cristã Maranata, localizada no município de Serra, no Espírito Santo, foi feito o plantio de milho no início do mês de julho. Foi plantada uma área de 1 hectare e a colheita é estimada para o mês de setembro. As condições climáticas nas regiões aqui do sítio Esperança não interferenciam tanto como nas regiões montanhosas. Nas regiões montanhosas, o frio
ele acaba prejudicando muito as plantações. Já que no Sítio Esperança a região ela é um pouco mais quente, então acabando não afetando. A única coisa que acaba pegando um pouco é a falta de chuva. Mas como aqui no Sítio Esperança temos bastante água, acabamos conseguindo fazer a irrigação por via de canhões. Quando faz o plantio, no segundo dia é interessante já você começar a irrigação. A irrigação sempre deve ser feita pela parte da manhã, que é um sol um pouco mais fresco, e a parte da tarde, que é um sol também que é um pouco mais fresco. Nunca fazer essa irrigação no período do sol de meio-dia a 2 horas da tarde, sempre no período pela manhã e pela tarde. A expectativa é de que a colheita de inverno seja um pouco menor do que a primeira do ano, que rendeu cerca de 70 toneladas de silo ao Sítio Esperança. Ainda assim, a previsão é otimista, levando em conta as limitações climáticas. Automaticamente a produção ela cai um pouco, mas não deixa de ser uma produção boa, porque a expectativa da gente colher aqui em 1 hectare é mais ou menos 50 toneladas de silo. Seja para culturas de cereais como a aveia ou as hortaliças, ou até mesmo o milho, com manejo adequado e atenção ao clima, o produtor pode transformar esta época em uma oportunidade estratégica para manter a produtividade e diversificar a lavoura ao longo do ano. Obrigado pela reportagem. Agora o nosso assunto é Poncã, não é isso, Claudir? Isso mesmo, João. Eu tive a oportunidade de estar na lavoura de Poncã e preparamos uma matéria especial sobre o combate a doenças. Vamos à reportagem. O perfume doce, a cor laranja nos pomás, indica que é o tempo da mexerica Poncã nas montanhas capixabas, uma cultura que move a economia local e que leva à mesa dos brasileiros um sabor único de cítrico. O Brasil é um gigante na produção de tangerina e a força vem principalmente do Sudeste. Segundo o último censo do IBGE de 2024, a região responde por mais de 60% de toda a colheita nacional. O Espírito Santo ocupa a 5ª posição nesse ranking, com uma produção que ultrapassa mais de 31 mil toneladas e um valor de produção de mais de 42 milhões de reais. Iaracê, região serrana do Espírito Santo, se destaca pela produção desse fruto. E aqui, a cultura da tangerina Poncã não é apenas um negócio, é uma tradição familiar. Mas para garantir que essa fruta chegue com qualidade à sua mesa, o produtor enfrenta uma batalha diária, especialmente contra um inimigo cada vez mais presente, as mudanças climáticas. A gente teve um desenvolvimento atípico, né, que a gente teve 2 floradas, então a gente tem essa fruta aqui que foi da primeira florada e temos aquela fruta lá que está verdosa ainda que foi da segunda florada, por causa do clima. Além das floradas desigual que a gente teve esse ano, a gente teve uma grande doença alternária, um grande ataque de alternária também, que por causa do clima, né, tivemos chuva fora de época, seca, então tivemos uma brotação fora de época também, então isso interferiu também na doença, na alternária, que ela ataca, dá as pintas, né, na fruta e atrapalha um pouco o desenvolvimento da planta. E a principal doença que tira o sono dos produtores é a mancha de alternária, um fungo que se aproveita justamente do estresse da planta causado pela seca para se proliferar. Ele causa lesões nas folhas e nos frutos, comprometendo a qualidade e o valor comercial da tangerina. A alternária ela é uma doença, né, causada por um fungo que tem atacado as lavouras aqui, né, no estado do Espírito Santo, principalmente na região serrana. Tá? E esse fungo, ele causa essas lesões marrons, né, no interior bem escura, marrom, arredondada, com o halo amarelado em volta. Um dos fatores que agrava, né, essa doença, a severidade dessa doença, são as condições climáticas, né, que no
que no ano passado estava muito úmido, né, muita chuva no período da florada, né, que pode fazer com que intensifique aí a severidade dessa doença, principalmente a questão de temperatura um pouco mais elevada e a quantidade de chuvas. Para garantir que a planta esteja bem nutrida para resistir ao estresse, é fundamental realizar um manejo ao primeiro sinal da doença. A gente observar que tem uma relação entre a nutrição mineral com a severidade da doença, a gente pode trabalhar com eles a questão do manejo, o manejo nutricional, né, a correção do solo, a adubação, e com isso a gente tentar reduzir a severidade dessa doença aqui na região. O Incaper tem um papel muito importante no trabalho de acompanhamento das lavouras. Nós dedicamos parte do nosso trabalho com essa atividade e parte com outras atividades. Então a gente procura fazer o acompanhamento com o produtor desde a fase de nutrição, calagem, que a gente acompanha. Nós temos um serviço aqui em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, onde há um convênio, o produtor entrega para a gente o solo que foi coletado na lavoura, segundo as recomendações também do Incaper, da Secretaria, e nós encaminhamos para o laboratório. E através dessa análise, nós conseguimos fazer uma recomendação de adubação para que tenha um resultado adequado na hora da produção, na hora da colheita. Então a gente faz esse acompanhamento nutricional através dessa atividade. E além disso, a gente também acompanha os produtores na hora do manejo, do controle de pragas e doenças. Então a gente também é papel do extensionista estar na lavoura, estar junto com o produtor na hora da recomendação de controle da doença da mancha da alternária, que é a principal doença da nossa região, a doença que tem maior impacto financeiro no pomar e também na qualidade do fruto. Também fazemos acompanhamento para o controle de pragas, né? A gente tem aqui o ácaro, que é uma doença que ocorreu muito esse ano. Nós temos a broca do tronco, que também é uma praga que vem acometer aqui as lavouras da nossa região. Então, o papel do extensionista é, através do conhecimento gerado pela pesquisa, fazer essa transferência tecnológica e de conhecimento para o produtor. Apesar dos desafios, a expectativa para a safra de 2025 é de um aumento significativo. Isso se dá também pelo aumento da área plantada. Com a abertura desse mercado, como a mexerica pocã passou a ser um produto que é levado para atender São Paulo, Minas Gerais, houve um aumento da área plantada. A gente estima que os produtores aqui da nossa região de Aracê têm aumentado em pelo menos 12% a 15% a área plantada. Isso é importante, isso é significativo para a atividade, isso gera um interesse e gera demanda também para o Incaper. Então o Incaper tem feito esse acompanhamento, tem buscado essa proximidade com o produtor para tentar dar a adequada orientação técnica e sempre tentando buscar os melhores resultados. Uma realidade que se confirma na propriedade do produtor rural. Eu tinha uma previsão de colher umas 2.000 caixas da fruta esse ano. Mas pelo a iniciativa, iniciando a colheita, estou tendo um cálculo que vai chegar umas 2.500, de repente até ultrapassar essa quantidade de caixa. No mês de junho, trouxemos uma reportagem sobre o curso para pilotagem de drones agrícolas, oferecido pelo Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Nos comentários do programa no YouTube, o internauta perguntou se o curso é somente para o estado do Espírito Santo. Nós fomos atrás da resposta e, de acordo com o coordenador do curso, essa primeira turma é para aqueles que poderão fazer a parte prática no sítio Esperança, que fica em Serra, Espírito Santo. Quando for aberta a segunda turma, haverá possibilidade de fazer as aulas práticas em outras cidades. Agora, dando continuidade ao quadro Caminhos do Conhecimento, vamos nos aprofundar sobre o mundo das abelhas, com a entrevista conduzida pelo João da Mata. Obrigado, Claudir. Bem, nós estamos dando prosseguimento com esse quadro Caminhos do Conhecimento e estamos nesse episódio continuando a nossa fala sobre abelhas, criação de abelhas, as colmeias.
E estamos recebendo aqui novamente o senhor Daniel Montenegro. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Fico feliz de poder contribuir com esse quadro, né? Que acho muito importante. Fico feliz, né? De poder ajudar. Muito bom. No programa passado, nós falamos sobre a rainha, né, Daniel? Hoje, nós queremos te pedir para falar conosco sobre as operárias, os zangões, qual a função deles, né? Como é que isso acontece dentro da colmeia? Sim. Eu gostaria de dar uma informação antes, que eu acho que eu deixei essa daí passar. A rainha, só essa pequena informação, a rainha é a única que coloca ovo. Ninguém mais, ela é a única que postura dentro de uma colmeia, só ela que postura. Mas ninguém, nenhuma outra abelha postura, né? Então vamos dar início falando sobre a faxineira, né? Ela nasce quando a abelha nasce, assim que ela nasce, ela só estica suas asinhas e começa a limpar. Ela é a faxineira. Ela limpa dentro dos favos, ela tira todo o excesso. Quando nasce, fica alguma coisinha ali, ela tira de toda a colmeia, de todas as coisas. Nasceu, fica aqueles pedaços, o pedacinho que nasce, a casquinha que cai, todas as coisas. Até mesmo a abelha, quando vem, traz alguma poeirinha, coisa ali, sempre vocês vão ver dentro da colmeia uma entrando e saindo. Né? Cada ali são as faxineiras. Ela pega e joga toda a sujeira para fora. Toda a sujeira que tem dentro da colmeia, ela tira, é a função dela. Isso daí ela varia entre 5 a 7 dias. Depende muito do tamanho da colmeia. Se ela for muito grande, ela demora mais tempo, porque tem muito lixo, então ela acaba ocupando essa função por mais tempo. Mas é a faixa entre 5 a 7 dias. Então a primeira etapa da vida dela é trabalhar como faxineira, né? Daniel, só um minutinho. A abelha já nasce trabalhando, ela não se prepara, não amadurece, nada. Ela nasceu, ela já começa, e o primeiro serviço dela é faxina. Faxina, isso aí. Tá certo. No DNA dela tá escrito trabalho. Trabalho, tá certo. Né? E a segunda é a nutriz, né? A ama. Ela pega, ela como fosse a segunda mãe, né? Que ela vai lá, ela nutre a comércio. Aí é a quantidade grande, não é só uma, né? Várias ali que chegou nessa faixa etária, ela pega e começa a nutrir, né? Toda a colmeia. Ela pega lá, bota mel para coisa, até que fecha o coisa que é para ela madurar para chegar ao período de nascimento. Até chegar esse tempo, ela fica ali nutrindo, ela precisa ser nutrida, toda a colmeia. Um pouquinho, como eu disse, né? Primeiro ela recebe o primeiro alimento, depois ela começa só com mel e vai recebendo ali até chegar o momento de ser fechada. Chega, a larva fica num tamanho maior, né? E pega lá, é fechada ela para poder madurar e nascer a abelha. Então desculpa, faz parte da operária, né? Então primeiro ela é faxineira, depois ela vai ser a ama. Isso. A mesma abelha. Isso, a nutriz, ama nutriz. Ama nutriz. Ela vai lá fora buscar alguma coisa ou alguém traz para ela? Tudo ela pega dentro da colmeia, ela não sai. Ela não sai. Ela não sai. Ela não até saiu o momento ali, ela não sai. Ela não sai, ela não tem veneno, ela não ferrou, ela tem o ferrão. Mas ela não tem veneno. Se ela te picar, não tem veneno nenhum. Não dói nada. Não dói nada. Essa abelha, ela não saiu para fora ainda, né? Ela nasceu, viveu aí 7 dias, 10 dias, isso, por aí. 5 a 7 dias. 5 a 7 dias. Depois está chegando quase nos seus 14. Depois, aí já é a nutriz, no caso, né? Nutriz. Sim, pode prosseguir. Aí agora chega uma que ela produz a cera, né? Ela começa a pegar e produzir essa cera para poder tampar, fazer todo esse trabalho de construir o favo, de fazer todo esse trabalho dentro lá, porque os favos não são construídos. O produtor de mel, ele coloca uma cera para poder adiantar o trabalho. Ela só puxa
aquele pedacinho ali para poder fazer o coisa. Mas da natureza em si, ela pega ali, vai pegando do que elas trazem de alimento e vai produzindo essa cera para fazer o favo, para a rainha colocar o ovo. É isso aí. Aí essa daí é a que pega e começa a produzir a cera, né? Agora, nesse momento, ela começa a sentir algo dentro dela. Muda desse processo, ela sente dentro da barriga dela, começa a sentir algo diferente dentro dela, porque está gerando o veneno. A guardiã, chega um momento que elas ficam ali na porta, né, da coisa. Você viu que nós chegamos numa colmeia assim, olhamos, tem um monte de abelhinha, tudo olhando assim, aquela expectativa ali. Aquela ali são as guardiãs. Ela já tem veneno, já tem ferrão, tá? Ela já nasce com ferrão em si, mas para o veneno não. Né? O veneno não. Então, e tem uma característica seguinte: depois que ela perdeu o seu ferrão, ela morre. Infelizmente, se ela perdeu o ferrão, ela morre. E deixar como detalhe, né? Quando você vê que ela deixa o ferrão na pele, quando ela deixa e ele fica pulsionando, naquele momento ali ele fica pulsionando o veneno, por isso que incha e ele acaba até cobrindo, né? Porque ele é igual um coraçãozinho, se você pegar e olhar bem, você vai ver que ela... Então ele vai injetando o veneno, vai injetando. O próprio ferrão, e a abelha morre. A abelha morre. Ela larga o seu ferrão ali e ela morre. A guardiã. E depois? Aí depois, agora vem a campeira. Essa daí que faz o serviço assim, mais importante para comer em si, porque ela fica 20 a 22 dias trabalhando, né? Ela vai para o campo, ela pega o néctar da flor, né? Ela tem 2 estômagos, né? Ela tem dois estômagos. Ela se alimenta, o outro ela processa, ela tira toda a água do néctar, para transformar em mel. Para trazer. É isso aí. Ela nesse período que ela está vindo, ela vem, pousa ali e ela está nesse processo. Aí quando ela bota dentro do favo, ela só coloca mel. Por isso que não cai. Você fica assim, poxa, como é que a abelha vai botar ali dentro do favo e não vai cair até ele ser fechado, ou perculado, que a gente fala, né? É fechado ali. Ela bota ali porque ele é bem denso, né? Ele tira toda a água dele e coloca ali. E em toda a sua vida, só para a gente ter noção, é até uma curiosidade, né? Em toda a sua vida, a abelha, no seu tempo de vida, que é 23 dias, 20 dias, depois que ela começa a colher, ela colhe 1 colher de sopa de mel. Uma abelha? Uma abelha. É muito trabalho, hein? Muito trabalho. Então, a idade toda, desde que ela nasceu até ela morrer, ela passou por 5 atividades. 5 etapas. 5 etapas, né? E ela vai viver quantos dias o total? De 40 a 43 dias, não passa disso. Depende muito por que ela morre. É a quantidade de vezes que ela bate a asa, a distância que ela vai buscar. Quanto mais próximo ela encontrar o néctar, menos ela vai voar e ela vai... Porém, ela vai fazer mais vezes, né? Mas ela vai voar bem menos. Ela chega a voar 1,5 km, como foi falado na primeira vez que nós tivemos a entrevista aqui, né? 1,5 km. E quando ela morre dentro da colmeia ou lá fora na natureza? Essa é um grande mistério, né? Como que elas são inteligentes. Quando ela vai morrer, que ela sente que ela está para morrer, ela voa mais do que 1,5 km. Fica lá. Fica por lá. Não morre dentro da colmeia. Que coisa interessante. Daniel, então hoje nós estamos encerrando aqui, né? E te agradecendo já por essas informações para esse programa, né? Claro, nós vamos continuar programas futuros aí, né? Muito agradecido pela sua colaboração. Eu que agradeço, né, de poder passar um pouquinho do meu conhecimento. Tá certo. Então, assim nós estamos encerrando mais um programa, Momento Agropastoril. Nós sempre lembramos que você deve acompanhar toda a programação da TV Manaim. Funcionamos 24 horas por dia. Temos diversos programas eclesiásticos, também não eclesiásticos, mas costumamos dizer
A nossa TV é uma TV limpa. Você vai aproveitar toda a programação. Veja, compartilhe com as pessoas. E esse programa, o Agropastoril, você tem na Embratel, no canal 126, Sky Livre, no 85, tem na TV aberta o 16.2, canal 16.2, e ainda no YouTube. No YouTube você pode ver, rever, compartilhar, não deixe de dar o seu like e ainda colocar um comentário. Pode perguntar, pode sugerir, não é? Assim nós encerramos esse programa, desejando que você esteja bem. Até uma próxima oportunidade.